Oi, eu sou a Amanda Malves e eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado. Eu sou designer de produtos, atualmente eu trabalho no Sicredi, mas eu já trabalho com design já faz mais ou menos uns 7 anos. Eu venho evoluindo e melhorando no decorrer aí da minha carreira. Eu resolvi focar em experiência do usuário e tô bem feliz com essa trajetória, mas nem sempre foi tão fácil e até hoje não é fácil. Não é fácil estar no mercado de trabalho, no mercado de tecnologia e conviver aí com esse mundo que tá hoje. Eu tive que lutar com alguns problemas no decorrer aí da minha vida e consequentemente da minha carreira também. E envolvendo a minha introversão, porque eu sou uma pessoa introvertida e também com ansiedade, né? Então eu tive que aprender a lidar com tudo isso e fazer com que isso não afete minha vida, né? Não afete minha carreira. E não foi fácil, assim, é bem complicado até hoje, tenho barreiras para quebrar. E é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, porque eu trabalho com pessoas, eu trabalho melhorando a vida delas, e uma das minhas maiores dificuldades é a comunicação. E para mim, a experiência, comunicação é uma coisa fundamental. Então eu tô começando a fazer esses vídeos para melhorar, né, a minha questão de fala, para eu melhorar como me expressar melhor em forma de palavras, em forma de voz e som. Então eu tô tentando, não tenho pretensão nenhuma com esses vídeos, é mais para eu treinar mesmo a minha fala, a minha troca aqui de comunicação. E para não ser só um vídeo, eu resolvi falar um pouco da minha experiência pessoal que eu tenho com a ansiedade, com o trabalho e com o mercado de tecnologia e o mercado de design em si. Então, vou falar um pouquinho disso. Antes de mais nada, eu vou dar uns pequenos avisos. Esse vídeo ele não é dicas para lidar com ansiedade, até porque tem bastante vídeo sobre isso em várias plataformas aí, tem profissionais falando sobre isso. Então, assim, quero inclusive deixar claro que eu não sou nenhuma profissional da saúde. Então, se caso você estiver sentindo em algum momento algum tipo de sentimento onde isso está afetando de alguma forma a sua vida, tanto mentalmente quanto fisicamente, procure um profissional. Bom, então, como eu disse no início do vídeo, eu tenho TAG, que é a sigla para transtorno de ansiedade generalizada. É basicamente um distúrbio que a gente tem no cérebro, onde faz com que a gente tenha um estresse e uma tensão excessiva. E isso acontece, todo mundo fala que é uma doença do século, né, junto aí com depressão. Eu vi recentemente uma palestra da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é bem famosinha nas redes, ela participa bastante de podcasts aí. Daí eu ouvi algumas palestras dela e alguns podcasts onde ela fala sobre. E falando sobre ansiedade, medo e estresse, né, que são basicamente a mesma coisa, né? Quais seriam as causas, né, da ansiedade. Basicamente ela está presente na nossa vida como um mecanismo, né, de, entre aspas, de defesa. Isso tá no nosso DNA desde os nossos ancestrais, onde eles tinham que ter esse medo, né, que ter essa ansiedade na hora de caça para conseguir alimentos e tudo mais, e bababá. Mas, tipo, hoje a gente não precisa disso. A gente tá com fome, a gente vai no mercado e compra um Ruffles, sabe? Então, assim, para onde foi toda essa energia que agora a gente... para onde foi todos esses mecanismos do nosso cérebro? A evolução conseguiu melhorar o nosso cérebro, conseguiu fazer com que a gente desenvolva ele de uma forma onde a gente tem uma cognição, uma inteligência cognitiva capaz da gente poder fazer várias coisas
E nós evoluímos. Nós temos a capacidade de melhorar coisas. Nós temos a capacidade de melhorar a vida do próximo, usando empatia, usando compaixão, usando paciência para entender um ao outro. E eu acho que é muito disso, sabe? E o que a gente faz atualmente é buscar e pensar coisas aleatórias, focar em coisas e pensar demais em coisas que, tipo, não tem por que pensar, sabe? E coisas do qual a gente não tem controle. Então, é muito burro se tu for parar pra pensar nisso, porque nossos ancestrais não tinham essa cognição toda, eles agiam por instinto e por sentimento, eles não tinham a inteligência de saber fazer coisa. Eu tenho outras coisas que eu consigo pensar e eu consigo fazer, ainda mais nós, pessoas que trabalhamos com experiência, que envolve outras pessoas, a gente pode fazer o nosso melhor, tanto nos nossos projetos quanto com as pessoas que a gente trabalha, sabe? Pensando num modo mais, digamos, corporativo, é muito fácil tu ficar almejando uma promoção e buscando aqui, passando por cima de todo mundo e não dando atenção pros teus colegas ou pros teus subordinados de uma forma, é muito mais fácil eu demitir essa pessoa e não tentar entender ela e não tentar abraçar ela de uma forma, porque ela tá aqui, ela tá tentando. E isso é uma coisa do qual a gente tem que olhar, a gente tem que ter empatia com as pessoas, porque isso é uma coisa que a gente vai receber de volta, entende? É uma coisa que a gente consegue fazer, que a gente tem inteligência pra fazer. E isso só melhora, e é uma coisa tão simples assim, a gente só tem que ser gentil com as pessoas. E isso abre portas, tanto quanto ao sentimento que você tem de volta pra você, quanto o que você tá retribuindo pros outros, sabe? Então, o que tá me ajudando muito é estudar sobre como funciona o nosso cérebro, a buscar a espiritualidade, não falando só em religião, mas buscando propósitos que eu tenho, que a gente tem. Então, se a gente já é uma pessoa boa, próximo, a gente vai colher o bem e a gente vai estar transmitindo isso tudo. Nós estamos conectados. Então, se a gente não conseguir ajudar um ao outro, a gente vai entrar em um colapso mental, sabe? Que é o que está acontecendo no mundo todo. A gente está buscando em ter muitas coisas, em buscar tudo melhor, eu quero ter tudo, eu quero ter dinheiro, eu quero buscar aquilo, eu almejo ter aquilo, mas tipo, como que tu tá fazendo isso dar certo na tua vida, sabe? Como que tu tá fazendo isso ter sentido? Como que tu tá se sentindo fazendo essas coisas, sabe? Isso é uma questão que eu venho muito pensando, e isso é uma coisa que eu quero muito melhorar e que eu quero muito trazer tanto pro meu trabalho como pra minha vida pessoal. Então, procurar saber como que a gente funciona, a nossa história antropologicamente falando, a nossa relação com as coisas, e procurar um propósito do qual nos dê um retorno bom para nossa vida, já que eu tive um privilégio, né? Eu sei que nem todas as pessoas têm um privilégio que eu tive de conseguir estudar, conseguir ir para uma universidade, conseguir ter condições de poder absorver esse conhecimento que eu tenho hoje. Então eu tenho que fazer por mais, sabe? Então eu tenho que fazer de alguma forma poder melhorar a vida das pessoas do que eu puder, tanto nos projetos que eu trabalho quanto com as pessoas que eu trabalho. Então é uma coisa que eu quero levar pra minha vida, assim, e é uma coisa que tá me ajudando bastante a lidar com esses momentos de ansiedade que eu tenho, com esses momentos de dúvida, com esses momentos até de pensamentos sobre vida. E enfim, essa é a dica que eu dou
pra vocês. Esse vídeo não ia ser de dicas, mas no final não é uma dica, sabe? Eu tô falando um pouco do que eu penso e o que me ajudou, sabe? Então, talvez a gente buscar essas questões possa nos ajudar, sabe? E tentar sempre buscar gentileza, empatia e compaixão com as pessoas. E isso pode ajudar a melhorar o nosso mundo e a deixar ele mais conectado. Como Death Stranding, conectar todo mundo. Pegou referência?